Alô, meus queridos alunos, mais uma vez nós estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre as civilizações pré-colombianas. Na aula anterior eu falei sobre os maias e nós falamos sobre as características da civilização maia, que de modo geral se localizava na península de Yucatán, na América Central e em parte do que hoje é o México. O fato é que, de modo geral, os maias se destacavam em diversos aspectos que foram tratados nas aulas anteriores. Hoje, para que nós não possamos nos prender muito à questão dos maias, eu trago para vocês a civilização asteca. E eu quero que fique bem claro aqui que nós estamos tratando das três principais civilizações que habitaram as Américas anterior à chegada de Cristóvão Colombo. E hoje eu trago os astecas. Professor, já ouvi falar nos astecas. Coisa boa. Já é um passo. Professor, os astecas eram indígenas? Sim, eram indígenas. Aonde eles habitavam? Eles habitavam no Planalto Central, nas terras altas mexicanas. Professor, aonde está esse conteúdo? Na página 474 do livro de vocês. Certo, professor. Ocuparam o Planalto Central das terras altas mexicanas. Onde é isso hoje na atualidade? Na cidade do México. Ok, professor. Então, os astecas eram um império? Era. Um grande império. E teria alcançado seu apogeu no governo de Montezuma II. Qual era a capital do Império Azteca, professor? É um nome indígena, eu vou tentar aqui ler de maneira entendível. Tenochtitlan. Esse era o nome da capital do Império Azteca? Sim, era. E quando se fala em império, nós estamos falando na figura do imperador. Esse imperador era chamado Montezuma II. Existe outros imperadores, claro, mas nós estamos se referindo ao contemporâneo, aos primeiros contatos com os espanhóis, que foram os colonizadores daquela região. Certo, professor, como foi isso, esse contato? Bom, isso não tem no livro de vocês. Hernán Cortés teria sido o dizimador do Império Azteca. Em outras palavras, Hernán Cortés foi o responsável pelo genocídio azteca. Dizem as lendas que quando Hernán Cortés, que não foi enviado pela coroa espanhola, Hernán Cortés, na verdade, era um aventureiro. Se aventurou nas Américas na possibilidade de encontrar ouro. Claro que era um aventureiro, e para ser aventureiro tem que ter coragem. Então, como foi que Hernán Cortés chegou a Tenochtitlan? Hernán Cortés tinha mediadores que falavam a língua dos astecas.
E quando eu falo mediadores, eu estou falando em o que chamamos de tradutores hoje. Ele teria solicitado a esses tradutores que o levassem a Montezuma II. Montezuma II teria recebido Hernán Cortés no Palácio Imperial. Então, Montezuma, no ato de recebimento, imagine só para um asteca vendo um cara com armadura de ferro. Claro que eu não estou falando na sua completude, eu estou falando em alguém com um capacete de ferro, eu estou falando em alguém com cotoveleiras de ferro, estou falando em alguém com a espada, tudo isso reluzente. Imagine para um asteca no século XV, ver uma figura, barba branca, cabelo branco, imagine um asteca, e fedorento. Porque imagine só o que eram os europeus naquela época. Não tomavam banho. Então, era Hernán Cortés passando e os indígenas acendendo incenso detrás dele para disfarçar o mau cheiro. E era uma figura emblemática, né, para a época. Então, Hernán Cortés vai até Montezuma, e chegando lá em Montezuma, dá logo 2 tiros nos seus homens de segurança e os mata. E diz: o próximo é você. Tem que fazer tudo que eu mandar. Então imagina a situação de Montezuma. Vem um cara todo branco, barba branca, cabelo branco, reluzente de metal, e com um simples estalar de dedo detona 2 dos meus melhores guerreiros. Então, a partir de então, Hernán Cortés começa a manipular Montezuma, o que faz com que haja insatisfação com relação ao governo de Montezuma, e o governo entra em colapso. Professor, por que o senhor está começando de trás para frente? Porque se faz necessário entender, para que nós possamos abordar o nosso assunto, a trajetória dos astecas até a chegada dos europeus, porque esses representam o fim do Império Azteca. Certo, professor? Então, a capital é Tenochtitlan, o apogeu do Império é no governo de Montezuma II, por volta de 1500, justamente onde Hernán Cortés teria chegado. E os astecas destacavam-se na economia devido a um sistema de canteiros flutuantes, as chamadas chinampas, onde eles plantavam feijão, abóbora, pimentão, tomate e outros. Então, dentro dessa perspectiva, tem aí uma questão, um jogo rápido, um quadro equiparativo, o qual você vai responder rapidamente, até porque o próprio nome da atividade é sugestivo, e você responde rapidinho e posta para mim. Então, supondo que você já postou, eu pulo para a página seguinte, para a página 476, e destaco, já que cheguei só até a economia, destaco a organização social asteca, que funciona de maneira aonde a figura central do poder é o imperador, portanto, um estado teocrático,
onde a figura do imperador é divinizada e, portanto, incontestável, e uma nobreza aristocrática formada por sacerdotes, guerreiros e funcionários que atuavam a serviço do imperador. No plano intermediário, comerciantes e artesãos, e os camponeses denominados calpuli. E, claro, os escravizados, prisioneiros de guerras. Dentro dessa perspectiva da organização social, eu destaco aqui a questão daquele filme Apocalipto. Os escravos geralmente eram sacrificados em templos para o saciamento da sede por sangue dos deuses astecas. E quando eu falo deuses, eu estou me referindo à religião que era politeísta. E o que é politeísmo, professor? A crença em vários deuses. Então, os astecas se utilizavam muito dessa prática que era o sacrifício de animais e de humanos. O fato é que os astecas, assim como os maias, destacaram-se na astronomia, e eram muito bons, assim como os maias, em cálculos matemáticos. Pois bom, nesse sentido, aí eu deixo a tarefa maior para vocês, pessoal. Aí eu deixo a tarefa maior para que nós não possamos perder tempo. Respondam à atividade da página 478, relacionado às civilizações pré-colombianas, até a página 479. Eu espero que eu tenha sido claro com relação aos astecas, e você pode averiguar as anotações aqui e o conteúdo do livro. Então, da página 478 até a página 479. Eu espero que eu tenha sido compreendido, uma boa aula, e postem as atividades no privado, ok?